Boa tarde, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse novo DEIBAT, a mais um DEIBAT. O IBAT é o Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transação Tributárias. É um grupo que se dedica ao estudo de métodos alternativos ou adequados, como muitos dizem, de solução de controvérsias tributárias. Você pode se associar, participar das discussões conosco. Nós trazemos sempre muitas novidades e ficamos em cima de tudo que existe de novo em termos de legislação, decisões, discussões. E nós temos os grupos temáticos também que discutem. Então, temos um grupo que discute transação, um grupo que discute arbitragem, inclusive um projeto de lei modelo. Discutimos os projetos de lei que estão por aí, que a gente vai falar um pouquinho hoje no nosso DEIBAT. Portanto, se associe, conheça um pouco mais do IBAT e vamos aqui começar o DEIBAT de hoje. Nós estamos num trio feminino, o que muito me honra estar com essas duas mulheres tão poderosas assim. E a gente veio hoje para dar uma notícia boa, porque Covid, infelizmente, é tudo de ruim que a gente está vivendo, esse caos, essa loucura, essa tristeza, esse número que não para de crescer, né, de pessoas internadas e falecimentos, com o que a gente se compadece. Por outro lado, no tema que a gente vai tratar aqui hoje, a gente acha que é uma janela de oportunidade. Então, a boa notícia que a gente traz é que a Covid, nesse caso, ela é algo que está estimulando e impulsionando que o Brasil esteja um pouco mais próximo, um pouco mais aberto às melhores práticas internacionais de solução de controvérsias entre fisco e contribuintes, especialmente num país em que a gente tem um alto índice de litigiosidade, uma demora do judiciário na solução das controvérsias, na segurança que se dá ao empresariado, e no tratamento das operações todas, né, essa segurança de como eu vou tratar o meu negócio. E isso faz com que outros caminhos, ou nós temos vários caminhos, o sistema multiportas seja ainda mais importante. Eu vou apresentar aqui as nossas convidadas. Nós estamos com a Ana Paula Pazinato, ela é mestre pela UNB, também sócia fundadora aqui do IBAT, presidente da Subcomissão de Arbitragem da OAB do Distrito Federal e secretária adjunta da Comissão da Reforma também da OAB do Distrito Federal e diretora científica da AMAR Distrito Federal, que é uma associação de mediadores e arbitralistas. A Débora Giotti de Paula também está aqui conosco e ela é mestre pela Universidade Católica de Petrópolis, é advogada e contadora e também autora do recém-lançado livro cujo título é Desafios Culturais na Implementação dos Meios Alternativos de Solução de Conflitos no Âmbito Tributário. Esse livro foi lançado no ano passado pela Débora, veio bem a calhar, acho que faz parte de todo um amadurecimento cultural, ela vai contar um pouquinho até para nós disso, vai dar uma palhinha, mas ainda no contexto de Covid, isso fica ainda mais relevante, fica ainda mais no spotlight, né? Então, essas duas feras aqui, elas estão conosco porque elas organizaram, junto com a Renata Gomes, um livro chamado Impactos da Pandemia do Novo Coronavírus, Covid-19, no Direito Tributário e Financeiro. Bom, sem mais delongas, contem para nós como surgiu a ideia dessa obra, essa conexão entre Covid, direito tributário e financeiro, que é essencial, é muito útil. Conta para a gente quem participa, qual a previsão de lançamento dessa obra, para que a gente tenha acesso a ela, qual o enfoque dos artigos, se vocês teriam, assim como traçar algum pilar dos pontos tangenciados nesses artigos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite do IBAT para participar desse evento que é tão importante. A gente discutir meios alternativos de solução de conflitos no âmbito tributário. A gente vai ver hoje que, principalmente diante de um contexto como a Covid-19, é essencial, né? A gente tem que discutir. Eu fico muito feliz desse tema, igual a André falou, né? É triste por ser um momento tão difícil que toda a humanidade está passando. Mas eu acredito que foi um momento de muito aprendizado, né? Está sendo um momento de muito aprendizado e de evolução. Então, eu acho que muitas das coisas que estariam evoluindo, às vezes, num tempo maior, com a pandemia, foi uma evolução gigantesca. E dentro disso, temos aí os meios alternativos de solução de conflitos. E agradecer também a Ana Paula. Conheci tanto a Andréia quanto a Ana Paula no evento que a gente fez em Portugal,
discutimos sobre transação e arbitragem tributária antes do contexto de pandemia. Então, antes mesmo a gente já discutia isso, mas a gente sabe que ainda era um pouco tímida essa discussão no meio acadêmico, não tinham tantos artigos, quando a gente procurava eram sempre as mesmas pessoas que estavam escrevendo, e isso mudou bastante depois do contexto da pandemia. Então, agradecer vocês aí, é uma honra estar participando junto com vocês duas, que são grandes estudiosas do tema. Em relação à coletânea, ela surgiu, até foi uma ideia da nossa outra coordenadora, né, Renata Gomes, que também eu tive o prazer de conhecer também em Portugal. Eu falo que esse evento trouxe frutos muito importantes, foram dias assim, de aprendizados gigantescos, e eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que estavam estudando o mesmo tema, e disso tem rendido bastante frutos. Então, a Renata, ela me procurou, né? Eu tinha lançado recentemente uma outra coletânea de teses tributárias, e ela participou dessa coletânea comigo, ela foi uma das convidadas, e logo assim, no dia que a gente acabou de lançar, ela já me convidou para participar dessa nova coletânea. Até brinquei com ela, ai, Renata, acabei de preparar, a gente sabe que não é fácil uma coletânea, mas eu não tinha como recusar o convite, o tema é muito importante, eu sabia que seria um tema que a gente teria grandes repercussões, né? A gente já tem um tempinho que está organizando esse livro, vamos lançar em breve, a Ana Paula vai falar aí para vocês no segundo momento, mas assim, não tinha como realmente recusar. E aí também decidimos chamar a Ana Paula, né, para participar desse livro, para a gente organizar essa coletânea tão importante. Então, assim, como a Andréa bem adiantou, né, essa pandemia chegou totalmente surpresa, sem precedentes nenhum, né, não imaginávamos que viria uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise financeira, e ela forçou que a sociedade, que os órgãos públicos se readequassem, né, a esse dito novo normal. Então, nessa crise, todos tiveram que se reinventar. Então, assim, não só a sociedade, como também o próprio Estado, os órgãos públicos. Então, os empresários tiveram uma queda brusca do seu faturamento, lockdown em cima de lockdown, tiveram quedas bruscas mesmo, né, no seu fluxo de caixa, e, como consequência, é claro, um déficit de arrecadação do Estado, né, que a gente já sempre teve um déficit, com a pandemia, então, esse déficit foi catastrófico. Então, o livro surgiu a partir desse contexto. Como é que, diante de uma crise sanitária, e que, em decorrência dela, gerou uma crise econômica e financeira sem precedentes, sobretudo aí a gente falando do Brasil, que já não estava indo muito bem, como que a gente vai solucionar, né? Quais serão os próximos caminhos? A gente sabe que o direito tributário é peça fundamental nisso tudo, nesse contexto todo econômico e financeiro. Então, o livro ele busca, né, diante de uma coletânea aí com diversos autores, quais as soluções tributárias para essa crise do coronavírus, quais seriam as principais soluções. Também indaga, será que os instrumentos como a moratória, suspensão, prorrogação, o diferimento dos prazos, eles foram suficientes? Ou foram uma medida ali paliativa? Então, também temos alguns artigos que questionam isso. Em que medida a regulamentação da transação pela PGFN, ela realmente contribuiu para a manutenção das empresas e para a arrecadação dos cofres públicos? Qual que foi a importância desse instrumento? Qual a importância, esse foi um artigo até que eu contribuí, qual a importância do planejamento tributário das empresas para tentar sobreviver a esse momento? Porque elas estão tendo que se virar, né, fazer malabarismo para sobreviver nesse momento. Então, qual que é a importância de um planejamento tributário? Né? Inclusive, qual a importância de ter esse planejamento tributário antes de uma pandemia, né? Das empresas estarem sempre preparadas para qualquer adversidade que possa ocorrer. E também, né, em um cenário pós-pandemia, a gente pensar aí nos meios alternativos de solução de conflito no âmbito tributário, que eles podem ser grandes instrumentos para a gente ver uma alavancada aí na economia, na arrecadação e tudo mais, né? Porque o Estado agora ele pensa como gerar recursos em tempos de Covid. Então, talvez a melhor solução não seja criar novas formas de arrecadação, talvez uma reforma tributária nesse momento também seja algo complicado, não seja um momento exato para se fazer uma reforma. Então, com o que a gente tem e o que a gente pode ampliar, como é que os meios alternativos entrariam nesse contexto?
Então, para responder essas e outras perguntas, o livro conta com uma diversidade de autores, com vários campos de atuação. Então, a gente buscou assim, diversificar, a gente queria ouvir a opinião de todas as pessoas possíveis, de todas as visões, tanto acadêmicas quanto práticas, para a gente entender um pouquinho dessas soluções, né? O que cada um pensa que pode ser uma solução aí para essa pós-pandemia. Então, vou passar para a Ana Paula, que ela vai explicar mais um pouquinho quem são os autores do livro. Obrigada, Débora. Eu agradeço imensamente o convite formulado em nome da doutora Andrea. É muito gosto estar aqui com vocês, conversando um pouco. Também com a amiga e grande colega de jornada, doutora Débora, que gentilmente, junto com a nossa amiga, como ela mesma disse, colega doutora Renata, convidaram para estar ao lado delas nesse projeto desse próximo semestre. E na obra, nós reunimos dignos escritos sobre o tema, que, como nós sabemos, assola o mundo, e dentre os coautores dessa coletânea, nós temos, para além de nós, claro, doutores, mestres, procuradores estaduais, advogados, conselheiros do CARF, profissionais que, de certa forma, eles ofereceram seu saber, né, com costumeiro cuidado e propriedade. Inclusive, nós agradecemos imensamente. E quando nós falamos nesses cenários do pós-pandemia, é inevitável nós pensarmos nos métodos complementares de resolução de litígios. Eu até faço um parênteses aqui, ou caso queiram chamar de adequados, enfim, ou alternativos. Eu prefiro seguir a linha do professor Francisco Nicolau Domingos e denominar como complementar. Esses métodos complementares de resolução de conflitos nós temos, de um lado, né, os métodos autocompositivos, que nós chamamos, e já do outro lado nós temos os métodos heterocompositivos. Muitos fazem confusão entre essas duas distinções que nós não podemos fazer quando nós falamos, principalmente em transação tributária e arbitragem tributária. Então, entre os autocompositivos, por exemplo, nós temos a conciliação, nós temos a transação, nós temos a mediação. Na transação, um exemplo, eu, fisco, renuncio de um direito meu a grosso modo, tá? Explicando a grosso modo. Renuncio de um direito meu, o contribuinte que está do outro lado renuncia de um direito dele, e dessas renúncias nós juntamos e chegamos num acordo. Tá? Basicamente seria isso. Já nos métodos heterocompositivos seria um pouco diferente, eles se caracterizam pela figura de um terceiro julgador, julgando aquela controvérsia. Eis que entra a arbitragem, eis que entra o que nós vamos tratar daqui a pouco. Esse foi só uma pequena introdução sobre os métodos complementares de resolução de litígios. A doutora Débora já explicou exatamente o que nossa obra tenta trazer, e espero que, em breve, nesse próximo semestre, vocês possam se deparar com ela nesse mercado que nós temos, não é, Débora? Foi um ótimo teaser, viu, Ana? A Ana e a Débora já deixaram a gente aqui com muita vontade de ler essa obra inteira, para a qual, inclusive, eu tive o prazer de colaborar. Fiquei muito feliz com o convite e gostei muito, Débora, de você ter trazido hoje aqui a lembrança de quando a gente se conheceu, com os nossos estudos sobre esse tema, lá em Portugal, e isso a gente já está dizendo há 4 anos, mais ou menos, né? Foi 2017, se não me engano. A gente está falando aí de um bom tempo atrás. Então, para essa coletânea, eu tive a oportunidade de contribuir com um artigo que eu chamei de As Várias Crises Advindas da Covid-19 e a Janela de Oportunidade para os Métodos Alternativos de Solução de Controvérsias Tributárias. E daí, nele, eu trago um exemplo concreto do direito comparado de Portugal, que é o modelo que a gente estava lá estudando, que a Débora se referiu, contando um pouco do contexto da crise econômico-financeira. Naquele caso, não era advindo de uma crise sanitária tal qual é hoje, mas a gente pode trazer um paralelo com a situação que Portugal vivia, da dificuldade financeira, e firmando o memorando de troika no contexto da União Europeia, com um nível elevado de endividamento, quando ela trouxe a figura da arbitragem tributária, e foi um mecanismo bem sucedido e pode ser utilizado como uma inspiração, né, de que uma crise ela pode ser um momento ideal para intensificar essa abertura de múltiplas formas de solução de disputa, como a Ana está fazendo referência ao José Francisco Nicolau, que é português, e que traz essa ideia de portas complementares ou um sistema multiportas de soluções que podem ser, como a Ana falou, tanto autocompositivas como heterocompositivas. E daí, no meu artigo, eu digo o seguinte, que no contexto da Covid,
houve, na verdade, um florescimento de um instituto, por exemplo, que estava esquecido há mais de 50 anos no Código Tributário, né? Então, a gente tem a transação ali prevista no Código Tributário desde a década de 60, mas em nível federal, e mesmo municipal e estadual, a gente tinha mais regras municipais, né? A gente, inclusive, fez um estudo na GV sobre isso em 2018, levantando todos os estados e municípios que a gente encontrava esse instituto até que acanhado na época, e a gente falava justamente do potencial dele florescer, especialmente na esfera federal. E daí veio a Covid, e nesse contexto a gente teve esse florescimento, e a gente teve ali não só a transação nesse contexto tradicional que a Ana falou, mas no contexto da COSIT, a gente teve ainda programas sendo editados. A Débora mencionou rapidamente, então, por exemplo, extensão de prazos de pagamento, que foi algo trazido pela transação excepcional. Se viu que a transação excepcional talvez não desse mesmo conta, então veio a transação extraordinária, o programa de retomada fiscal, né? O programa de retomada fiscal que agora está em vigor ainda até 30 de setembro desse ano. Tudo isso casa muito com o que vocês falaram, né? E em conversa com o Rogério Campos, assessor especial do Ministério das Finanças, né? E também procurador, ele fez um paralelo a isso que você mencionou, Débora, de arrecadação. Então, no momento de crise, eu preciso pensar em vários métodos, eu como governo, de como acelerar essa arrecadação. Com disputas tributárias levando 20, 25 anos, como a gente tem visto, esse talvez não seja o melhor caminho. E daí, tudo bem, então vamos soltar anistias. Anistias é uma forma de arrecadação rápida, mas a anistia, ela é diferente da transação, né? A anistia, ela acaba sendo indiscriminada e enquanto que a gente tem na transação uma série de requisitos mais pessoais e que vão observar essas concessões mútuas que foram mencionadas aqui por vocês. Agora, mesmo sabendo que a anistia é um mecanismo fácil e agora trazendo esse florescimento da transação, se a gente colocar uma contraposição com os dados que o Rogério levantou, ele disse o seguinte, que todos os refis que existiram lá desde 2000, ele arrecadou pouco mais, nesses quase 20 anos, pouco mais de 240 bilhões. E desses 240 bilhões, cerca de 190 bilhões são créditos classificados dos ratings A e B, que são créditos com a previsão de serem recuperados pelo governo, mais cedo ou mais tarde. Agora, quando eu olho para a transação, e ele traz os dados de 2020, quase 82 bilhões foram negociados, né? E esse número, o número de arrecadação diverge um pouco, mas é um número de arrecadação bastante significativa e de créditos rating C e D. C e D com baixa recuperabilidade. Ou seja, eu estou até limpando um estoque que eu nem tenho a grande perspectiva de recuperar de forma rápida, né? Então, esse florescimento me parece que foi muito, veio muito a calhar, né? Para o governo, para os cofres públicos federais. E daí, quando a gente fala em quantidades de acordo, a gente tem muitos acordos. Está certo que a maioria não seria em transação individual, mas eu acho que não cabe a gente falar aqui, mas além da transação. Então, quando a gente fala de métodos, compositivos e autocompositivos, então, transação, acho que tem todos esses pontos, o potencial de arrecadação, o potencial de desenvolvimento, algo que já estava previsto. No contraponto, a gente tem também a arbitragem, como um elemento heterocompositivo, mas que não está ali posto tal como a transação quase que estaria, né? Alguma coisa que precisa ser melhor conversado, mas eu acho que a gente está, e daí eu não acho nada, a Débora que vai me falar, porque nessa questão de desafios culturais, eu acho que todas nós aqui sentimos que precisou de muito debate, que hoje a gente já está num novo patamar. Tanto isso é verdade que, em termos de arbitragem tributária, hoje a gente tem 2 projetos de lei no Senado, né? O projeto de lei do Anastasia, apresentado pelo senador Anastasia, e o projeto de lei apresentado pela senadora Daniela Ribeiro. Então, tudo isso eu coloco um pouco no meu artigo para ilustrar o que foi essa janela de oportunidade e, na verdade, mais ainda, o que ela pode ser para o futuro, o que ela pode representar para o futuro. A gente precisa aproveitar essa oportunidade. E esse é o gancho que eu gostaria de ter para encaminhar uma pergunta para vocês. Vocês também enxergam essa evolução? Em que método vocês acham que essa evolução foi maior ou menor? Como efetivamente elas ajudam o governo, o contribuinte? E o que vocês acham que tem aí para evoluir ainda mais?
Bom, assim, sem sombra de dúvidas, o que mais evoluiu foi a transação. Não tem como falar que foi outro instituto. Eu acredito que realmente a arbitragem, antes mesmo da transação, a transação já tinha no CTN, mas, enfim, faltava uma regulamentação. A arbitragem eu ouvia mais discussões, mas a partir do momento que veio a Covid, a arbitragem ganhou destaque, ganhou os holofotes aí de todo o país. Só que eu acho muito importante a gente frisar, muitas pessoas acham que a transação ela veio só por conta da Covid. E, na verdade, não. Na verdade, embora a Covid-19 ela tenha sido aí a grande responsável pelo destaque da transação, criou várias modalidades de transação, tivemos várias portarias, esse já era um movimento que ele já vinha acontecendo mesmo antes da pandemia ser instaurada. Então, para vocês terem uma ideia, a MP 899 de 2019, a chamada MP do Contribuinte Legal, ela já tratava do assunto, isso antes da pandemia. Ela correu o risco de não ser convertida em lei, eu acho que foram nos últimos minutos, de caducar, né? De caducar, foram nos últimos minutos, mas ela foi convertida na Lei 13.988 de 2020. E aí sim, a partir dessa lei, uma série de portarias da PGFN foram editadas, possibilitando a transação dos débitos inscritos em dívidas ativas, né? Então, é importante ver que isso já era um movimento da PGFN, tanto que a primeira transação que a gente teve, que foi a transação extraordinária, ela era um pouquinho diferenciada, não tinha tanto desconto, era mais prorrogação, né? Eram outros aspectos que eram tratados, só que com o avanço da pandemia e já nesse movimento, a PGFN editou a transação excepcional, que aí sim era mais voltada para a Covid, ela levava em conta a capacidade de pagamento naquele momento, o impacto financeiro decorrente da Covid, e que eu acredito que foi o grande sucesso. Pelo menos na minha experiência, o que eu vejo é realmente a transação excepcional, muito mais que extraordinária. A transação excepcional foi a que mais teve adesão aí dos contribuintes. Então, assim, eu ressalto que tem um movimento realmente da PGFN para mudar esse atual modelo de cobrança da dívida ativa. Isso há muito tempo é discutido, a gente sabe da baixa efetividade do atual modelo de cobrança, do congestionamento que ocasiona no Poder Judiciário, isso aí está todo mundo careca de saber. Mas a PGFN tem adotado uma série de medidas e eu sempre falo que eu acho que foi um caminho bem gradativo da PGFN até chegar na transação. Como toda mudança cultural, é o que eu ressalto, é muito difícil da gente, de um dia para o outro, mudar processos, né? A gente mudar todo um pensamento que a gente tinha de tudo jogar para o judiciário, ir lá resolver e fazer execução de 20 anos, para a gente começar a discutir negociação. Isso no Brasil, né, na cultura que a gente tem, é muito difícil. E eu acho que a PGFN foi feliz nesse sentido de ir muito aos poucos. Então, a gente teve algumas questões da PGFN de não ter execução fiscal acima de determinado valor, ela já ir mais para o protesto, porque via que entrar com a execução não era um bom negócio, né? Via que o custo era muito maior do que o que ela poderia efetivamente receber. Num segundo momento, tivemos um negócio jurídico processual, e eu acho muito interessante que o negócio jurídico processual ele já existia também aí antes da transação, foi um pouquinho antes que já começou a ter, só que ele era muito tímido e as pessoas não sabiam muito do negócio jurídico processual. E eu tenho a impressão que com a transação e as pessoas tomando mais conhecimento dos meios alternativos e dos instrumentos à sua disposição, aí sim o contribuinte começou a ver, existe também negócio jurídico processual. Então, acho que até o instituto que estava ali ainda meio tímido, ele ressaltou com a pandemia e com a transação tributária. A transação alavancou o NJP, então, né, Débora? E alavancou, tanto que os dados da PGFN que tiveram muitos negócios jurídicos durante a pandemia. Então, eu acredito que foi todo um processo bem gradativo de amadurecimento, isso é muito importante, de amadurecimento até chegar à transação. Eu tenho até, assim, eu não enxergo a transação tributária, né? Às vezes eu falo com muito entusiasmo, mas eu tenho uma visão crítica de que a transação tributária, nos moldes que ela se encontra hoje em dia, eu falando aí a nível federal, ela precisa de aperfeiçoamentos, né? A gente tem uma transação que é por adesão, é por meio eletrônico, o contribuinte ele entra lá no portal do Regularize, coloca os seus dados, né? E a partir dali ele é enquadrado em uma das categorias e a partir dali ele vai saber qual desconto que vai ser oferecido. Então, eu acredito que isso sim é
é uma transação que a gente pode pensar no futuro, aí, no aperfeiçoamento. Só que eu acredito que foi um grande avanço você pensar. Só de você falar em transação tributária, isso já é um grande avanço. Porque antigamente eu digo 4 anos, quando a gente começou a debater esse tema, aí em Portugal, muitas pessoas viviam por descrença. Então, assim, quando eu ingressei no mestrado, eu tive só um professor que resolveu me orientar, porque os demais não acreditavam. Assim, quase um motivo de chacota. Como assim? Fisco contribuinte, é impossível fisco contribuinte transacionar. Aí vinha, e a indisponibilidade do crédito tributário, aqueles dogmas há muito tempo enraizados na nossa cultura. Então, acredito que com a transação, voltou o debate dos meios alternativos, colocou em pauta os meios alternativos. Então, acredito que foi um grande avanço, né, a gente ter tido essa transação, que precisa ainda de algum aperfeiçoamento. Acho que a transação individual, a gente sabe que tem só acima de 15 milhões, embora isso esteja sendo discutido, se esse valor de 15 milhões seria devido ou não, está tendo discussão, tem um mandado de segurança coletivo sobre o assunto, mas eu acredito que a transação individual, ela sim já se volta mais para aquela questão do diálogo, da cooperação, de efetivamente a gente ter uma negociação. Mas eu acredito que são passos que a PGFN está adotando, você pensar também uma transação individual para todos os devedores, eu não sei se a PGFN tem uma estrutura nesse momento para isso, né? Não seria algo simples, é muito mais fácil fazer uma adesão, inteligência artificial, e já decidir ali qual categoria que você está e qual o seu desconto, do que você fazer uma transação individual. Mas eu acredito que esse é um processo, eu vejo assim, tem uma grande expectativa que realmente nos próximos anos possa ter aí um desenvolvimento dos meios alternativos, e aí falando em nível federal, que é claro, serve de grande inspiração para Estado e município. A partir do momento que na esfera federal a gente tem uma real adesão a esses instrumentos, eu acho que vai ser uma consequência aí os estados e municípios começarem a aderir. É importante a gente ter essa regulamentação e essa inspiração em nível federal. Débora, sabe que eu enfrentei a mesma coisa que você enfrentou no mestrado, só que eu enfrentei na graduação com a arbitragem. Mesma coisa. Mas como assim? Como que o contribuinte vai poder levar para a arbitragem uma questão? E a indisponibilidade do crédito tributário, você está louca? Isso não existe, isso é impossível. E é realmente muito delicado mudar o processo, Débora, eu concordo contigo. Desde 2015 ali a gente teve realmente um processo gradativo de amadurecimento. Acredito que a gente se tornou vitorioso com a transação na prática, e eu também acredito que a gente está num processo, né, nesse processo de colocar em prática, porque, veja, Portugal, eles começaram exatamente como nós estamos e caíram e terminaram na arbitragem. Quem sabe a gente também não está no mesmo andar da carruagem, né? Claro que os sistemas são diferentes, bem diferentes, mas quem sabe a gente não acabe com a arbitragem efetivada. Eu, assim, observo que a arbitragem teve uma grande evolução com a Covid, sim, por 3 lados. Eu pontuei, assim, 3 lados que eu observei que justificam esse meu olhar para a arbitragem tributária. O primeiro lado deles, assim, que eu acabei observando foi que essa pandemia, enfim, que nos pegou de surpresa, ela acaba por requerer ações imediatas do Estado para o combate pelo Sistema Único de Saúde. Pois como a gente sabe, é preciso que o poder público desloque grandes fontes de recursos para a emergência no controle do coronavírus. Ok. Seja no tratamento dos cidadãos cidadãos infectados, seja pela própria compra das vacinas. Ok. Segura isso. Agora, o segundo lado. No segundo lado, nós temos uma crise econômica. Até o professor Bruno Bastos de Oliveira, ele menciona assim, que as crises econômicas, elas costumam fazer surgir o sentimento de que existe uma urgente necessidade de serem criados mecanismos que amenizem os efeitos e criem um ambiente propício para que os efeitos negativos não terminem por refletir e condicionar questões políticas e sociais. Então, como exemplo desse efeito negativo, nós temos a situação da liquidez financeira necessária para os contribuintes brasileiros cumprirem com as suas obrigações tributárias. Inevitavelmente, essa liquidez financeira vai ser afetada. Refletindo no quê? E condicionando o quê? As questões políticas e sociais. Beleza. Junta isso com o que eu comentei antes sobre a necessidade de recursos para o tratamento de vacinas, e junta com o último ponto que eu vou colocar agora, o último lado da pandemia, o aumento da taxa de litigiosidade do Poder Judiciário e, consequentemente, o aumento da taxa de congestionamento.
Esses fatos, eles estão diretamente conectados com a efetividade da recuperação do crédito público, com as arrecadações fiscais. E é nesse momento que se faz o elo com os outros dois lados anteriores, e se resume em necessidade de recursos públicos. Nós precisamos de recursos públicos porque, como até o Cassius Ten falava com o Stefan Holmes, sem recursos públicos, sem essa parte... Nós temos hoje 3 trilhões parados. É claro que 2 trilhões a gente não vai conseguir de volta, mas que a gente consiga aí pelo menos uma parcela desse valor. Quem sabe a gente não consiga uma grande parte colocar nessa pandemia, colaborar com essa pandemia, colaborar com as vacinas, enfim. Então, eu acredito que aí é que entra a possibilidade. Eu não digo assim que a arbitragem tributária vai solucionar todos os nossos problemas, porque não vai. Não tem nem como ela solucionar todos os nossos problemas. E muito menos ela descongestionar todo o sistema. Tem gente até que fala, não, porque ela vai descongestionar o Poder Judiciário. Não, não existe isso. Não tem como, é impossível, humanamente impossível. Já está congestionado há 1000 anos, não tem como ela vir e fazer um milagre. Mas é inegável que a arbitragem tributária é uma ferramenta útil e que ela está diante dos nossos olhos, principalmente ali, a gente já viu que a transação teve vários benefícios para o nosso país, e a arbitragem tributária está pronta e à espera de ser usada, só que ela tem que ser usada de forma correta, e ela tem que ser colocada de forma correta, e é isso que a gente tem que ver. E isso que me assusta, quando eu vejo, por exemplo, o projeto de lei de Mato Grosso. Eu não desdenho, não acho ruim, acho ótimo que eles tiveram essa iniciativa, acho perfeito, bacana, sensacional, parabéns. Eu só fico com receio de que esse instituto seja mal instituído no nosso país e que ele acabe caindo no limbo, o que não é aconselhável. Afinal de contas, é um instituto que tem muito a nos proporcionar, tem muito a nos dar. E ele tem que ser colocado de forma correta, para que nós possamos usufruir tudo que ele tem a nos proporcionar. E é isso, eu acredito que a gente tem muito o que pegar da arbitragem tributária, e a Covid nos apresentou isso, nos demonstra isso a cada vez mais. E muito nós temos falado dela depois dessa pandemia toda. Felizmente, né? Felizmente. Excelentes os comentários até agora, uma profunda reflexão, e realmente, né, quando a gente pensa num contexto de pandemia, fica mais evidente, né, o dever fundamental de pagar tributos, né, do casal Tanabás, porque é assim que a gente vai enfrentar, é assim que a gente vai conseguir a vacinação, é assim que a gente vai conseguir os subsídios públicos para as pessoas que não têm condições. Então, acho que recolher tributos, né, recolher impostos, como a gente fala genericamente, é algo importante, e é o que subsidia essa formação de Estado que a gente tem hoje. Agora, como a nossa legislação é muito complexa, a gente tem uma série de debates que não podem ficar aí parados para a gente, de fato, conseguir, o governo conseguir arrecadar aquilo que é justo e adequado e conforme a legislação e conforme a Constituição, mais do que tudo. Então, esse índice de litigiosidade, essa complexidade da legislação tributária e tudo isso faz surgir uma série de discussões hoje em dia, que não só de métodos alternativos, mas como da questão da reforma tributária, que a Débora mencionou, né? E daí eu fico aqui pensando, será que o desenvolvimento desses métodos tem algum conflito, ele conflita de alguma maneira, seja com o refis, como eu falei, que é algo também que a sociedade urge hoje em dia, seja com essa questão da reforma tributária, que é outra coisa que está na pauta, muito urgente, mas que, como a Débora falou, está um tanto quanto empacado. Qual é a visão de vocês nesse contexto? Covid, desenvolvimento de métodos alternativos, reforma ou refis? Eu acho que um primeiro momento, né, e ainda com gancho na última pergunta, eu acho que assim, a necessidade que a gente teve, né, está tendo de arrecadação, todo esse contexto, acabou que realmente mudou um pouco a cultura, né, assim, a mentalidade. Muitas pessoas que eram resistentes aos meios alternativos passaram a enxergar com outros olhos. Eu acho assim, que a administração pública e o contribuinte, eles passaram a ver que eles precisam um do outro. Né? É preciso a gente ver um contexto aí de diálogo e cooperação, porque um precisa do outro. Então, não tem vilão, não tem bonzinho nessa história. Né? Eu acho que quando eles
viram que estavam nessa necessidade, nessa situação, eles perceberam que precisavam um do outro e que tinham que estreitar os laços. Então, assim, em um primeiro momento, a gente via partes antagônicas que não se comunicavam, cada um com seus interesses. O dogma da indisponibilidade do crédito tributário, do interesse público, era muito forte. Colocava-se isso como uma barreira, não podemos discutir meios alternativos, porque temos o dogma da indisponibilidade, e a partir daí, a partir do momento que a gente passou a se abrir mesmo a discutir, a entender o que seria realmente esse dogma, que eu considero um dogma, a gente passou a ver que seria realmente possível colocar os meios alternativos no âmbito tributário, não haveria um obstáculo real a isso, a não ser cultural. O verdadeiro obstáculo é o cultural. Então, eu acho que isso todo foi um movimento muito importante e é um movimento que não pode ter retrocesso, né? Eu acho que a transação tributária, desde que ela foi implantada e regulamentada, ela tem sofrido críticas bem severas, né? A gente tem visto alguns artigos. Igual eu falei, eu não defendo cegamente a transação, eu acredito que ela precisa ser aperfeiçoada nos moldes que a PGFN tem feito, mas, assim, muitos dizem tratar de um verdadeiro parcelamento, seria um refis repaginado, não seria... Eles fingiram que é uma transação, mas, na verdade, é um refis repaginado. Eu não acredito nisso, né? O refis, qual que é a diferença? A Andréa falou muito bem isso no início. O refis, ele é concedido indiscriminadamente. Então, no histórico aí, muitos contribuintes, né, não vamos generalizar, mas muitos contribuintes falavam, não vou pagar porque vai vir um refis, eu vou ser enquadrado nesse refis, que enquadra todo mundo mesmo, e aí eu pago minha dívida. Então, esse era o pensamento de muitos empresários. E a transação ela já vem com outra mentalidade. Ao contrário dos antigos refis, que eram concedidos indiscriminadamente, a transação ela leva em conta as particularidades de cada contribuinte. Então, assim, ainda, né, como eu disse, a gente tem uma transação por adesão eletrônica, ela é utilizada, as categorias dos descontos, eles são concedidos a partir de uma inteligência artificial. Apesar disso tudo, a gente tem que perceber que leva em conta realmente a capacidade econômica do contribuinte, dentre outras condições. Então, não foram todos os contribuintes que se beneficiaram da transação, né? Então, eles realmente analisaram. Eu presenciei, né, um cliente meu que estava passando por sérios, ele já não estava indo bem, chegou a pandemia, era uma malharia, com essa questão de lockdown, essa confusão toda, eles tiveram que parar, o principal fornecedor deles suspendeu o contrato, e ele se viu assim, de mãos atadas, o que eu vou fazer? Quando veio a transação, foi um verdadeiro suspiro de alívio para ele. Se não tivesse vindo a transação, ele não conseguiria permanecer com a manutenção dos empregos, com a atividade econômica dele. Então, ele conseguiu um desconto muito bom, ele tem conseguido pagar todas as parcelas, regularizar a sua vida, e isso a partir da transação, né? Aí você pensa, ele que teve essa paralisação, ele foi realmente afetado pela pandemia. Agora, e aí realmente a PGFN, vamos dizer, né, enxergou que ali precisaria ter um cuidado maior com aquele contribuinte. É diferente daquele devedor contumaz, né, uma série de questões que a gente vê que fica esperando realmente ter um refis para resolver a sua vida e ponto final. Então, eu acredito que não é um refis repaginado, embora a gente tenha algumas críticas, e eu acredito que realmente a transação aí, até nos moldes da transação individual, seria mais interessante. Só que, para isso, como eu disse, depende de estrutura, depende de uma série de questões que eu também não sei se no meio de uma pandemia e pós-pandemia a gente conseguiria resolver essa situação. E, assim, eu acredito que é uma mudança da cultura que precisa também ser passada à sociedade. Por que eu falo isso? Muitos empresários ainda falam, mas não vai ter um refis? Né? O cliente vive ligando lá para a empresa falando, mas não vai ter um refis? Eu acho que vai sair um refis. E, assim, pelo que eu tenho estudado, inclusive eu assisti uma coletiva da PGFN quando foi lançada a transação tributária, para eles, assim, o posicionamento é que não vai mais existir refis. O posicionamento deles é que agora seria transação tributária e outros métodos aí alternativos para arrecadação, e não mais o refis. E eu acredito que esse seja realmente um caminho.
Porque depois disso tudo, de todo esse caminho que eu falei que está sendo gradativo da PGFN, a gente tem um refis, eu acho que é um retrocesso assim enorme. Eu não consigo enxergar isso realmente acontecendo. Mas a gente sabe aí que tem uma série de questões que a gente tem que ver no dia a dia o que vai acontecer, tem política, tem uma série de questões, mas eu não acredito que vá haver um retrocesso em relação a isso. E até eu concluo essa parte dizendo que tanto a celebração do negócio jurídico processual, que já vinha acontecendo na PGFN e que com a pandemia ressaltou mais ainda aos olhos, e a transação também, ela já inclina para uma mudança de cultura jurídica brasileira, eu não tenho dúvidas disso. Eu acredito que tem um maior diálogo entre fisco e contribuinte. Eu sempre parabenizo a PGFN porque eu senti um estreitamento dessa relação. Tanto que quando a gente teve a regulamentação da transação, uma série de lives que eu pude assistir tinham procuradores da Fazenda Nacional que estavam lá à disposição de explicar como que funcionaria a transação, quais seriam os passo a passo. Inclusive, no escritório que eu trabalho, eu propus uma live para uma das procuradoras da Fazenda Nacional, que é a Daniele. Na hora ela topou e ela esclareceu, olha só, quando que a gente ia imaginar isso? Ela esclareceu diretamente para os nossos clientes quais seriam as condições, quais as modalidades de transação. Então, eu sempre falo que é um processo de aproximação e que eu acho que vai daqui para frente ser esse mesmo caminho. Só que, como tudo na cultura jurídica, é gradativo, demanda um tempo e tem que ser, e é muito importante também, né, André e Ana Paula, a gente ressaltar, e aí também eu parabenizo o INSPER, que tem feito um observatório de transação tributária, né, dos meios aí alternativos, para a gente ver o pós também. Porque, assim, está todo mundo aderindo, por enquanto, está dando certo, né, mas a gente não sabe como é que vai ser esse pós-pandemia. Será que os contribuintes vão continuar pagando? Será que a transação vai continuar sendo realmente efetiva? Como é que serão os próximos anos? Será que vamos ter que pensar em outros meios, né? Só a transação não vai ser possível? Então, eu acho que isso tudo é bacana da gente ver essa aproximação aí do fisco e do contribuinte. E um evento como esse, né, é extremamente importante. A gente discutir sempre que possível os meios alternativos, a gente debater com todos os atores envolvidos. Aí eu falo advogados, juízes, advogados públicos, procuradores do Estado, procuradores da Fazenda, todos. Sempre discutir para a gente tentar aperfeiçoar esses institutos, enquadrar ele na realidade brasileira, porque a gente busca inspiração, a gente busca em Portugal, Itália, Espanha, no próprio Estados Unidos com a negociação, mas a gente não dá para pegar o que está lá e enquadrar aqui. É uma realidade completamente diferente. Na verdade, acho que a gente ainda está num tubo de ensaio que, como você colocou, é muito importante que esses vários players contribuam para que o modelo seja bem sucedido no Brasil. Eu acho que a gente está nessa fase, né, em relação à transação, e em relação à arbitragem, a gente ainda está numa etapa anterior de pensar nela na teoria, para que, quando ela surja com grande chance de sucesso, assim como inicialmente a gente está vendo a transação, né? Exatamente. É muito interessante isso. Ana, tem até uma... Não, tem até uma... Eu só ia destacar uma fala do professor Cândido Rangel, que eu gosto, que ele fala assim, nós devemos inovar sem afrontar, devemos usar sem afrontar, sem desprezar os grandes pilares do nosso sistema. E é bem isso. Sem dúvida. E qual que é a sua opinião? Me conta. Você também acha que o refis mataria a transação e a possibilidade de se pensar em outros métodos agora? Isso ou a reforma tributária? Ou você acha que dá para a gente conjugar? Vou já dar uma pista da minha linha de pensamento. Ou você acha que dá para conjugar com uma mini reforma processual aí para expandir as portas? A gente tem que considerar que a gente vive no âmbito político também, né? Aí é complicado. Sem dúvida. E daí a gente já vê nos jornais saindo que, eventualmente, o refis que está em discussão no Congresso, eventualmente sairia lá transacionado, de que eu teria essa questão do impacto da Covid para aprovar, ou eventualmente eu teria uma transação mais alavancada, tudo isso está sendo pensado, né?
Tudo isso tem que pensar, tem que colocar no papel e não é bem assim. Eu considero até a arbitragem bem diferente da transação, bem diferente de refis. Na minha opinião, não é assim. Eu não vou chegar lá na arbitragem e falar assim, quero fazer um acordo, vamos fazer um parcelamento aqui. Não tem, a arbitragem não serve para isso, não. Você tem ali o árbitro para mediar o conflito, mas e como é que exatamente, né? a reforma? Não é para prevenir, que nem até o PL, eu concordo com o amigo Toledo, que ele fala ali, o PL da senadora Daniela Ribeiro, que ela trouxe a arbitragem especial tributária, né? E o amigo Toledo até escreveu, ele concorda no sentido de que há uma confusão de conceitos ao tratar de prevenção de conflitos como uma forma de solução do próprio conflito, e realmente eu concordo, porque a arbitragem é uma solução. Não é um procedimento prévio, não tem como falar, a arbitragem é a solução, não tem como você tratar, a gente tem uma confusão com transação aí, com método compositivo e heterocompositivo, a gente não pode fazer essa confusão num patamar já que a gente está de discussão, não tem como. E as pessoas continuam fazendo essa confusão, continuam insistindo nessa tecla e não é assim, não é para esse lado que tem que ir, não. A arbitragem, acredito que é para casos específicos, né, Ana? Não seria uma coisa assim, vamos discutir. Eu acho que a arbitragem teriam casos específicos para serem tratados em arbitragem. E isso que é o bonito da arbitragem, de você ter aí uma pessoa especializada no assunto para poder debater algumas questões que ali, às vezes, no judiciário, a gente sabe que teriam algumas limitações. Olha, nisso eu concordo, inclusive, com o professor Marcelo Escobar. Eu acredito que tanto com crédito constituído quanto com crédito não constituído, nós podemos decidir as causas tributárias pela arbitragem. Então, todas as causas pela arbitragem podem ser discutidas sem problema nenhum. A gente só não pode causar essa confusão de institutos, porque a arbitragem é uma coisa e a transação é outra. Parcelamento. Se quer parcelar, vai lá parcelar no refis, vai lá fazer teu refis, vai lá transacionar, vai fazer teu papel. Agora, você quer resolver teu pepino aqui com um terceiro que vai julgar o teu controvérsia, então vai lá, vem para a arbitragem. Mas essa questão da reforma, não é sendo descrente, a gente estava falando isso, é sendo um pouco realista, trabalhando mesmo com fatos, e com a nossa realidade, até comentei com vocês que a Bolsa de Valores, ela estourou novamente na semana passada, esses dias atrás, por causa das informações que andou circulando sobre as privatizações e tudo mais, e a gente precisa ser sincero, reforma próxima à eleição não combina, privatização combina. Por isso que eu não vislumbro uma reforma num cenário tão próximo, muito menos numa ausência de reeleição do presidente. Então, eu não é sendo descrente, é sendo um pouco realista na nossa... vendo um cenário realmente que a gente vive num cenário político. Então, eu não... Assim, e outra, que eu também concordo com o professor Marcelo, eu não acredito que a gente necessariamente, assim, precisa de uma reforma para se ter arbitragem tributária, porque não tem anunciado prescritivo vedando a arbitragem. Não existe. Pelo menos, particularmente, eu fui lá, eu sou daquelas que vai lá e vê ainda, né? Porque o professor Marcelo escreveu, mas eu fui lá para ver se realmente não tinha nem anunciado prescritivo. Será que não tem nada mesmo na Constituição falando? Mas, peraí, tinha um decreto lá de 60 e tantos anos falando que não podia arbitragem. Será que ele ainda não é válido? Não, não é. Então, não tem nada vedando a arbitragem no nosso direito brasileiro. Então, poxa, não tem nada falando, não tem nada vedando, então por que não se ter a arbitragem tributária? Por que eu não posso colocar já ela? Por que eu preciso esperar a reforma tributária? Que talvez nem exista essa reforma, né? Então, eu acredito que a gente só está perdendo tempo. Se a gente Hoje ela realmente não está condicionada ou não está no contexto das propostas de reforma tributária na mesa e nem na fatiada que o governo pretende fazer. Quando eu provoquei como uma reforma processual, uma reforma tributária processual, eu quis dizer algo que passe ao largo da discussão de reforma, que está, de fato, um grande imbróglio, né? Mas eu gostaria aqui já começar a encaminhar para as nossas palavras finais, e ouvindo vocês falarem, me pareceu que a gente, de fato, e com as minhas reflexões aqui, de fato, a gente está num movimento de mudança cultural, e eu fecho com você, Débora, esse movimento ele não pode retroceder. E ele é um movimento que ele traz uma mudança de paradigma muito valiosa, que é essa relação de oposição para uma relação de maior diálogo, para que as coisas sejam resolvidas e aquilo que deve ser arrecadado, né, conforme a legislação, de fato chegue aos cofres públicos para fazer frente a tudo isso que a gente precisa. E a Covid escancarou na nossa cara tudo isso
que precisa ser feito pelo governo e que, para tanto, precisa de dinheiro. E esse dinheiro precisa ser arrecadado de acordo com as regras. E daí a gente pensa, então, em todas essas ideias que a gente vê nos melhores modelos internacionais e que eles podem, então, servir de inspiração. E nesse contexto do movimento cultural avançando, o que me parece que seria importante a gente está falando, esse movimento ele vem mais fortemente desde o novo Código de Processo Civil de 2015 com o NJP, alavancado depois também com a questão da transação e agora com os PLs, etc. Mas eu acho que, além desses webinars, essas conversas, esse diálogo, esse colocar a mão na massa em PLs, fazer a legislação acontecer, acho que tudo isso é muito valioso, mas eu acho que a gente também tem que fazer uma mudança cultural no ensino jurídico. Né, nos bancos da faculdade, na formação daqueles que depois vão atuar e vão estar ou no banco da PGFN ou no banco do advogado, né, do que vai defender os interesses do cliente. E nisso eu achei que o modelo de transação de Blumenau andou muito bem, porque ele traz a faculdade para dentro da avaliação dos acordos junto com a Procuradoria, para avaliação dos requisitos e daquilo que é de fato elegível à transação. Talvez esse possa ser um bom exemplo para a gente continuar nessa toada cultural. Eu gostaria de ouvir mais 2 minutinhos cada uma para as palavras finais, antes da gente encerrar esse debate de hoje, que foi muito gostoso. Primeiramente, eu concordo 100%, André, eu trato isso um pouquinho no livro também. Todos os atores têm que estar envolvidos, como eu disse, e isso também vem dos bancos da faculdade. Então, assim, eu formei, não tem também tanto tempo, mas quando eu formei era voltado à mentalidade adversarial, manutenção do poder jurisdicional, muito focado no nosso ensino nisso. Você mal ouvia falar de mediação, conciliação. Focado na briga, processo focado na briga. Processo. Não, é sempre assim, advogado, um brigando com o outro. A gente sempre tem aquela visão de que, para dar certo, né, nos bancos da faculdade, a gente tem essa impressão que tem que levar tudo para o judiciário. E, realmente, é o que você falou, para ter uma mudança de cultura, nada melhor do que nos bancos da faculdade a gente vai começar com essa mudança. Porque de lá vão sair os juízes, vão sair os advogados públicos, os advogados privados. Então, é importante ter essa educação mesmo, assim, fiscal, né? Inclusive, colocar uma educação fiscal nos bancos da faculdade, assim como nas escolas também. É muito importante, é algo que eu sempre ressalto. Eu acho que a gente demora muito a começar a debater esses temas no Brasil, né? E, às vezes, eles ficam muito também só, talvez, nos empresários, nos advogados tributaristas e nos contadores, e não envolve tanto a sociedade. E a sociedade ela precisa estar envolvida na mudança da cultura. Se a sociedade ela não aderir a essa mudança, ela não vai funcionar. A sociedade precisa acreditar também na transação. Ela precisa acreditar que não vai ter um refis em seguida que vai solucionar todos os problemas dele, né? Ele tem que saber que só vai solucionar o problema dele se ele estiver enquadrado naquela situação, né? Se tiver uma transação, se ele tiver com aquelas condições. Não que assim, eu vou ficar devendo e qualquer coisa eu faço um refis. A gente sabe como que o refis ele foi criticado durante esses anos todos. Ele acaba privilegiando as grandes empresas e os grandes devedores, né? Então, acaba que, às vezes, pessoas menores não conseguem comportar aí o refis e acaba passando dificuldade, tendo que fechar suas portas. Então, eu acredito que esse modelo aí de transação, como eu disse, não pode ter um retrocesso. Eu espero realmente que seja um caminho sem volta, que a partir daí a gente estimule mais ainda os outros meios, como a Ana bem disse, os meios complementares. É importante isso, porque a gente não está falando que o Poder Judiciário vai deixar de existir, né? É importante, tem decisões que têm que vir do Poder Judiciário, a gente entende isso, mas o que a gente quer é desafogar esse Poder Judiciário, né? Uma execução fiscal que demora 20 anos, a gente conseguir resolver em um tempo muito menor, ter mais efetividade na cobrança da dívida pública, né, da dívida ativa, a gente tem uma efetividade maior, e o que a gente precisa é readequar esse modelo. Então, eu acredito que junto com o Poder Judiciário, caminhando lado a lado, a gente pode ter mediação tributária, sim, que é outra, às vezes as pessoas falam, mediação e conciliação tributária é impossível. Por que não, gente? Pode compatibilizar, desde que tenha lei autorizativa, que respeite a publicidade, que respeite o princípio da igualdade, uma série
de princípios, por que não a gente pensar no futuro da mediação e da conciliação tributária? Talvez seja ainda muito recente a ideia, né? E a gente pensar em mediação e em conciliação assuste um pouco. E eu acredito que realmente a arbitragem já está um pouquinho mais desenvolvida, até por ser um método heterocompositivo. Isso aí também é uma explicação cultural, né? Que a nossa sociedade ela tende a jogar para um terceiro a decisão. Aceita melhor, né? Exatamente. Ao invés de negociar, essa negociação com a administração pública e contribuinte gera desconfiança. Então, isso tudo, gente, vem da cultura, como a gente sempre fala. É uma desconfiança da corrupção, uma desconfiança de que não terá isonomia, uma série de desconfianças que é cultural e que, com o passar do tempo, a gente vai solucionando. Mas, para isso, a gente tem que discutir, a gente tem que implantar esses mecanismos, tem que testar, errar, aperfeiçoar, não pode desistir, né? Como eu disse, não pode ter um retrocesso. Acho que tudo aí é questão de aperfeiçoamento. Acredito que a arbitragem aí também seja um próximo passo muito importante. Eu acho que está tendo bastante discussão. Eu vejo, sim, esperança em a gente ter arbitragem nos próximos anos. Acho que é um método que está aí com tudo para vir, mas que também é um método que a gente vai ter que ir discutindo, vai ter que implantar, algumas coisas vão dar errado, vai ter que ter observatório, o que a gente pode melhorar, e assim a gente vai aperfeiçoando, né? Então, queria agradecer imensamente por poder participar desse evento junto com a Ana Paula, a Andréia, poder discutir um pouquinho esse tema que eu gosto tanto, que está tão em voga. E agradecer ao IBAT também pelo convite, e agradecer por estar contribuindo tanto aí com a sociedade também com essas discussões. Importantíssimo a gente ver, discutir, ter esse acesso, né? Hoje em dia a gente tem um acesso à internet, tem no YouTube, qualquer pessoa pode assistir. Então é muito importante a gente trazer essa transparência mesmo para a sociedade de todas essas mudanças que a gente tem passado nos últimos anos e que a gente tem tido, todos estão se esforçando para a gente melhorar aí a atual modelo de cobrança da dívida tributária, das execuções fiscais. Então, agradecer imensamente aí vocês. Nós que agradecemos, Débora. Ana? Bem, eu não vou me delongar muito. Eu também quero agradecer, Andréa, pelo convite formulado, agradecer ao IBAT por estar aqui com vocês, por estar aqui com a Débora. E eu também tenho esperanças de que a arbitragem esteja logo aí efetivada no nosso país. Eu realmente espero isso desde 2014, que eu estou estudando a arbitragem. Eu sou uma grande apaixonada por esse tema. E, enfim, 2017 que nós nos encontramos em Portugal. Gente, como passa rápido! Débora do céu, eu pensava que fosse 2019. Quando você falou 2017, eu me espantei aqui. Meu Deus. Enfim, nós temos que caminhar lado a lado mesmo e como a Débora falou, eu acredito que nós não vamos voltar. Desde 2015 nós tivemos uma grande alteração no nosso CPC e eu acredito que nós não vamos retroceder, porque os métodos complementares só tendem a nossa cultura só tende a reformular. Então, diferente do que a Débora acredita, eu penso que todos têm mais tendência a olhar para a autocomposição, principalmente eu não sei se pelo código, eu não sei se pela afinidade, se pela facilidade, mas a transação, a mediação, parece que elas estão sendo muito mais faladas, que a arbitragem está desde 1996, mas ainda parece que tem uma coisinha que não permite que as pessoas estejam próximas a ela, sabe? Então, nós temos muitas barreiras ainda a enfrentar com a arbitragem, principalmente com a arbitragem tributária. Só que eu acredito e tenho fé que com a arbitragem administrativa que nós tivemos ali no ano de 2015 e com todas essas mudanças que estão acontecendo na nossa cultura, nós vamos chegar, sim, numa arbitragem tributária, assim como Portugal chegou, assim como Cabo Verde está chegando. Cabo Verde, eles estão instituíram esse ano agora também a Câmara deles. Esse ano, possivelmente, eles estão já começando com as ações, com os processos em arbitragem tributária. Então, quem sabe nós não seguimos o modelo não o modelo exato, claro, desses países, mas muito próximo, com as devidas cautelas, como o professor Cândido Dinamarca falava, ousando sem afrontar os nossos pilares do sistema.
enfim, evitando construir, como já dizia lá a do Augusto Becker, uma quantidade enorme de leis sem fundamento apropriado, sem ser um instrumento apropriado para a nossa realidade. Eu agradeço imensamente, novamente, o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, fico muito contente por estar falando desse tema, que eu sou apaixonada, e muito contente por estar aqui com mulheres maravilhosas. E, André, muito obrigada por participar da nossa obra também. Muito bom ter você lá conosco também. Imagina, gente, eu também agradeço. E agora a gente está aqui com uma pergunta para fechamento de uma outra mulher maravilhosa do IBAT, que é a Júlia Nogueira. Nós temos muitas mulheres maravilhosas que colaboram lá no IBAT. A gente tem a Júlia, a gente tem a Mariana, a gente tem a Fabíola, a Cíntia. Nós temos muitas mulheres incríveis ali. E a Júlia está falando que esse vício do refis precisa ser vencido. E ela faz uma pergunta aqui, vamos para o sim ou não, que a gente está nos minutos finais. Transação abriu, então, caminho para arbitragem na esfera tributária? Qual é a opinião aí? Vamos fazer a votação. Abriu. Sim ou não? Abriu muito! Abriu a primeira porta. Abriu no muito. Sistema multiportas, abriu a primeira. Mas a gente faz mais uma. A gente é resiliente. Quebrou principalmente aquele estigma da indisponibilidade do crédito tributário e principalmente colocou que o interesse público é secundário. Pronto. Tá aí, falou assim, o crédito tributário é disponível e pronto, acabou. É isso. Resposta objetiva, clara e que justifica que essa é a primeira de muitas portas que a gente pretende abrir aqui no Brasil. Esse foi o nosso debate de hoje, espero que todos gostem e tenham a oportunidade de assistir aí, então, no YouTube, contem para as pessoas, para que a gente tenha ainda maior desenvolvimento e fomento desse tema. Uma boa tarde, um bom comecinho de noite para todos. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.